Estamos ao vivo e gravando. Mas eu participei, porque o Hotmart, eu estou fazendo, essa semana eu parei de fazer as mentorias, mas eu estou fazendo um Community Go, que são 9 aulas em 3 semanas, toda segunda, quarta e sexta, à exceção da semana da Black Friday, que vai ser segunda, terça e quarta, de 7 às 9 da noite. Estou fazendo. E tem um monte de coisa das mentorias que eu já faço que eles repetem, mas eu estou fazendo. Eles estão colocando 75 pessoas por noite. E bacana, eu quero aprender, vamos lá, vou ouvir de novo, tudo bem, não tem problema. E é muito engraçado, né, Eduardo? Porque tem gente vendendo algodão doce, né? Na mesma turma. A fórmula para fazer um algodão doce melhor do que o algodão doce da Disney, né? Assim, falei, ai meu Deus, estou me sentindo um peixe fora d'água aqui. Boa noite, estou vendo que já tem gente entrando. Lígia, boa noite, bem-vinda ao nosso webinário aí de transformação ágil, né? Vamos dar mais uns minutinhos só para entrar mais gente. E aí a gente começa aí com umas recomendações sobre o nosso webinário e o Edu vai tomar a palavra aí para a gente dar sequência. Diz para a gente, Lígia, de onde você está falando, por favor. Coloca no chat aí de onde você está falando. Ou de onde você está participando, na verdade, né? Você está ouvindo a gente, Lígia? Está falando do Rio, maravilha, muito bom, bem-vinda. Uhum. O bacana dessa plataforma é que a gente faz aí por iniciativa, né, do Sebrae Acre, mas abre inscrições e participa gente do Brasil inteiro, e muitas vezes de fora do Brasil, né? Isso é muito bom. Pessoas que provavelmente não estariam se encontrando se não fosse pela possibilidade da gente trocar online, né? Então, bem-vinda, muito bom. Uhum. Você tem acompanhado os outros? Deixa eu fazer uma coisa, Lígia. Deixa eu aqui permitir que você fale. Pode ser? Você está com o microfone aí? Se quiser, fica à vontade, você pode falar. É só você clicar para liberar o seu microfone do lado esquerdo, inferior esquerdo da tela. Não sei se você está vendo. Não, nem precisa colocar a câmera, basta colocar o... Bom, enfim, se você quiser, né? Basta colocar o áudio, nem precisa colocar a câmera, não tem problema. Fica à vontade. Ah, então tá bom. O Eduardo tem criança em casa, só que ele tranca as crianças no quarto, né, Eduardo? Exatamente, de vez em quando a gente vai escutar aqui um ruído de fundo, né? Muito bom. Uhum. Eu, felizmente, o meu já está com 24 anos, então ele sabe, volta e meia até o contrário, sou eu que atrapalho os webinários do Bernardo, assim, as reuniões do Bernardo, então já é um rapaz. Hoje eu estou com barulho de faxina aqui em casa, né? Então, volta e meia eu vou tirar meu microfone também. Vamos esperar mais um pouquinho e a gente começa. Entrou Simone. Simone, bem-vinda. Simone Loureiro, é a Simone Loureiro ou é uma homônima? É a Simone que já trabalhou conosco, que já trabalhou com o Edu? Que trabalha hoje na DB Max, provavelmente. Isso. Ah, sério? Eu não sabia que ela estava trabalhando com você, Eduardo. Que bom, que ótimo, bacana. Simone é muito guerreira, né? Guerreira no melhor sentido da palavra, né? Que bom. Bem-vinda, Simone, muito bom.
Deixa eu desabilitar a sala aqui da Lígia, então. Oi, Simone. Ih, que bom, bacana. É você sim. Bem-vinda. Muito bom. É isso, né? Um amigo meu comparava a vida da gente com um conjunto de fios, né? Que a gente vai encontrando, às vezes afasta, depois junta de novo e tal, né? Acho que as relações que são construídas com qualidade, elas acabam voltando, né? Muito bom. Muito bom. Simone já trabalhou com o Edu em outros momentos, não? A gente já se encontrou algumas vezes, né, nas voltas dessa vida e desse mercado, né? Simone já trabalhou numa agência em que nós éramos parceiros, já trabalhamos juntos no Rio Moda, né, em algumas ocasiões, e agora ela está como gerente de atendimento e de operações lá da DB Max. Ah, que bom. Maravilha. Super bom. Bom saber. Edu, eu queria fazer uma sugestão. Eu acho que a gente podia começar. Bom, CC, eu nunca sei o nome, né? Porque se identifica como CC, está entrando aqui de novo. Bem-vinda, é bem-vinda. Acho que uma vez eu já entendi, né, que era uma mulher, enfim, que era uma senhora, uma mulher. Mas bem-vinda também. Eu queria fazer a seguinte sugestão, Edu, para a gente não perder muito, né, o tempo, né, até para atender quem pôde chegar mais cedo, eu vou pular as enquetes, né, e vou sugerir que você comece. E aí depois a gente vê o que faz com os minutos finais. Pode ser? Perfeito, Roberto. Para mim está Tá. excelente. Então tá bom. Uhum. Então, bom, boa noite a todos agora, oficialmente. É muito bom estar aqui mais uma vez. Meu nome é Roberto Meirelles, como imagino que vocês já saibam. E hoje a gente está seguindo, né, a sequência de webinários com o Sebrae Acre, ou na verdade promovidos, né, com uma iniciativa do Sebrae Acre, né, com o Instituto Rio Moda e a Associação Brasileira de Profissionais de Moda, né, como parceiros aí. E o Eduardo, que, enfim, né, já tem uma longa série aí de colaborações, né, de projetos conjuntos conosco, é o especialista convidado da noite que vai trabalhar com a gente o conceito e a prática da transformação ágil, né? Eu estou muito animado com a perspectiva de ouvir o Edu mais uma vez e, enfim, bem-vindos todas, né, todos e todas. Edu, a bola está com você, tá? Obrigado, Roberto. Obrigado por mais essa oportunidade, né, de estar falando aqui no Instituto Rio Moda, né? Hoje falando de um tema que é um tema bastante geral, né, para o varejo, não apenas para o varejo de moda, mas bastante geral para o varejo. Eu diria até que para todas as empresas, né, que hoje atuam nesse mercado, que é um mercado extremamente fluido e extremamente veloz, né, que é o mundo que a gente vive hoje, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação e vamos seguir a partir dela, que aí eu consigo fazer um pouco mais da minha apresentação formal, para quem, né, ainda não me conhece. Então, bem, eu sou Eduardo Ribeiro, eu tenho hoje uma atuação que me orgulha muito, que é muito próxima do Instituto Rio Moda, nesse sentido de geração de conteúdo, né, e de educação, né, continuada. Eu sempre sou professora há muitos anos e sempre fui fã desse conceito, né, de lifelong learning, né, que é, né, aprendizagem contínua ao longo de toda a vida. E acho que o Rio Moda traz isso muito bem, junto com o Sebrae, traz isso muito bem, né? Então, junto com o Rio Moda, além de participar, né, desse webinário hoje, né, junto com o Sebrae também, eu sou co-criador e curador do Programa Especial de Branding Digital para Moda, né, um fórum contínuo de discussão, né, de moda, né, de branding e dos vários aspectos que envolvem o branding para marcas de moda, né, com outros 8 mentores, palestrantes que são uma excelente companhia, né? Também tem alguns workshops, tanto presenciais quanto online, e fui palestrante em alguns eventos do próprio Sebrae, do Acelera Varejo e do Santa Catarina Moda e Cultura, né? Essa é a minha atuação mais educativa. Também sou professor do IBMEC online, sou professor de outras plataformas e tenho uma atuação como fundador e CEO da DB Max, que é uma empresa de ciência de dados aplicada, principalmente ciência de dados aplicada ao gerenciamento do relacionamento com o cliente, ao CRM, ao Customer
Relationship Management, né? Então, essa é a minha vida profissional sempre girou em torno do uso inteligente dos dados, do uso da tecnologia de forma aplicada ao mercado. E aí, por causa dessa atuação, eu acabei tendo um contato muito intenso com as mentalidades ágeis, né, com os métodos ágeis de gerenciamento de projetos, gerenciamento de operações, e aí, por isso, falar desse tema, para mim, é muito interessante, é muito de fato ter essa mentalidade ágil, né? Esses métodos ágeis aplicados ao meu dia a dia profissional, a empresa que eu trabalho, me ajudam muito, né? Me ajudaram muito o tempo todo, né? Então, acho que por isso que é tão interessante, né? Em termos de formação, sou graduado em tecnologia pela PUC, fiz uma pós-graduação em métodos ágeis, foi o primeiro contato que eu tive com um dos métodos, que é o Scrum, que é um dos métodos talvez mais representativos dessa mentalidade ágil. Fiz o meu mestrado na UFRJ em mineração de dados e estou estudando agora, mais uma vez, estou concluindo o MBA de Finanças do American Online. Como eu falei, a gente não pode parar de estudar nunca, né? Mas hoje a gente vai falar de agilidade, vai falar sobre esse conceito da transformação ágil, né? Mas quem é que precisa de agilidade? Quem precisa ser ágil no dia a dia de hoje? Essa é a primeira pergunta que eu queria trazer nesse webinário, porque isso vai guiar a gente no entendimento de por que é importante discutir a necessidade de transformar as empresas em empresas mais ágeis, né? Então, não é apenas o coiote, né, e o papaléguas que precisam ser ágeis. Todo profissional hoje, toda empresa hoje precisa ser ágil por uma série de motivos. Então, essa é a pergunta que vai guiar a gente. E aí eu queria começar mostrando essa foto, né, que essa foto, na verdade, é a foto de um resort de esqui que fica em Utah, né, nas montanhas, chamada Wasatch. E enfim, é uma paisagem linda, né? Mas por que eu estou mostrando essa foto? Porque em 2001, 17 pessoas se reuniram por 2 dias nesse ambiente maravilhoso, nesse resort maravilhoso, e essas 17 pessoas ficaram enfurnadas numa sala de reunião, discutindo melhores práticas e possibilidades de melhorar o trabalho de desenvolvimento de sistema, fazer com que os projetos de desenvolvimento de sistema fossem mais eficientes, né? E aí a gente se pergunta, mas nossa, como é que, né, o que leva a pessoas a estarem enfurnadas nessa sala discutindo desenvolvimento de sistemas? Na verdade, esse grupo, ele era um grupo que estava muito insatisfeito, muito incomodado com a performance dos projetos de desenvolvimento de sistemas. Então, eles se reuniram nesse resort e criaram, a partir desse resort, a partir dessa reunião, o que se chama Manifesto pelo Desenvolvimento, ou Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software, né? E aí, o que é esse manifesto? Eu vou falar muito rapidamente, porque, na verdade, a gente vai depois migrar esse manifesto, em vez de falar de desenvolvimento ágil de software, né? Que, afinal de contas, não é um webinário para falar de desenvolvimento ágil de software, mas a gente vai migrar para o entendimento como isso contribuiu para essa mentalidade ágil, né, para esse mindset ágil, que é, na verdade, o foco da conversa hoje. Mas, basicamente, o que saiu dessa reunião foi o que deu suporte daí para frente para tudo que a gente vê de evolução, de método ágil, de gerenciamento, tudo que partiu daí para frente de mentalidade ágil, de enxuto, né, ágil enxuto, de empresas que são enxutas e que tem o que a gente às vezes chama de startup feeling, né? Ou seja, que conseguem trabalhar com agilidade uma startup, mesmo que nem sempre sejam startups. E aí esse manifesto, ele é um manifesto simples em que ele coloca valores para quem quer trabalhar com agilidade, né? E esses valores estão expressos em 2 maneiras, né? São esses 4 valores, essas 4 linhas que estão no meio do slide, né? Que diz, por exemplo, indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. O que eles estão querendo dizer? Que tudo que está do lado direito, por exemplo, processos e ferramentas, tudo que está do lado direito é importante, né? Esse grupo reconhece a importância de processos e ferramentas, mas ele entende que para o desenvolvimento de software, os indivíduos e as interações, ou seja, as pessoas que estão envolvidas nesse desenvolvimento de software e que estão que fazem de fato esse desenvolvimento de software acontecer são mais importantes. E isso acontece em todos esses valores. Mas, como eu falei, a gente não veio falar de desenvolvimento de software. Por que eu estou começando a falar nisso? Porque se a gente olha, né,
volta para aquela pergunta, né? Esse pessoal estava reunido nesse ambiente maravilhoso para falar de desenvolvimento de software. Mas será que essa ideia do Agile, que emergiu desse manifesto, que emergiu dessa reunião, será que isso serve apenas para desenvolvimento de software? Né? Por que o Eduardo, né, além de ser nerd, além de ser formado em tecnologia, por que o Eduardo trouxe esse assunto para a gente discutir hoje? Então, vamos olhar um pouco mais para essa atividade do desenvolvimento de software. Como é que ela é? Né? E aí talvez vocês não estejam tão próximos desse trabalho de desenvolvimento de software, vocês não tenham a percepção dessas características que eu vou dizer. Né? O desenvolvedor, quando está trabalhando na criação de um código, ele precisa executar um trabalho que é extremamente criativo e intelectual. Né? A gente não tem muito, né, intuitivamente essa percepção de que criar software, né, de que programar, de que desenvolver é uma atividade criativa. Quando a gente fala de criatividade, a gente vai pensar muito mais em publicidade, em marketing, em moda, né, em design. Mas a verdade é que quando o desenvolvedor senta para resolver um problema, ele precisa usar demais da criatividade para resolver aquele problema na forma de código, né, para dar uma solução para aquele problema na forma de código, do nada, né, do zero. Ele está criando do nada a solução daquele problema. Então, ele é extremamente criativo, precisa ser extremamente criativo, ele precisa abordar aquele problema de diversas maneiras e diversas dimensões, diversas faces, para garantir que o software funciona da melhor maneira possível. E é extremamente intelectual, é muito massa encefálica, né? muito cérebro atuando para desenvolver um código que seja robusto, que seja, né, otimizado. Né? Além disso, essa atividade exige um alto grau de abstração. Né? Se a gente estiver desenvolvendo, por exemplo, se eu estivesse montando aqui, criando uma escultura aqui, por exemplo, no final dessa minha atividade, que também é criativa, né, a criação de uma escultura, por exemplo, mas no final eu tenho uma entrega que é muito concreta, aquela escultura, aquele vaso de cerâmica, por exemplo, está pronto e o resultado daquele processo, aquele empreendimento é muito concreto. No caso de software, não. Ele é abstrato, né? Ele é uma coisa que roda dentro de um smartphone, dentro de um computador, né? Dentro de uma fechadura inteligente, enfim, ele é algo extremamente abstrato. Né? Todo desenvolvimento de software tem uma pressão grande de prazo e normalmente atrasa, isso é uma característica comum dos projetos de desenvolvimento de software. E uma outra característica comum é que o escopo vai mudando ao longo do tempo. Né? Quando a gente começa a desenvolver um sistema, ele tem um determinado escopo encapsulado, conforme o usuário vai percebendo aquele sistema, vai usando aquele sistema, vai tirando a abstração e concretizando aquele sistema, esse escopo vai mudando. E exatamente foram esses problemas, essas características, né, que levaram aquelas 17 pessoas lá naquela montanha gelada em Utah a desenvolver o Manifesto Ágil, a perceber como era importante para essa atividade criativa, intelectual, abstrata, com grande pressão de prazo, que vive atrasando e que tem um escopo móvel, como resolver os problemas com agilidade e de forma enxuta. Né? Então, essas são as principais características que levaram aquele grupo a desenvolver o Manifesto Ágil e toda a cultura ágil, né, que vem daí para frente. Né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quais são as características de criação de um novo modelo de negócio? Né? Se a gente quiser aqui agora abrir uma nova empresa, uma marca de varejo, por exemplo, né? Então, digamos que a gente se juntou aqui nesse grupo, a gente vai criar uma marca que vai vender roupas infantis feitas com tecidos naturais, usando a internet para que a pessoa possa agendar e receber um sample, uma mala com essas bolsas em casa, escolher o que quer e devolver e pagar a diferença. Então, a gente está desenhando aqui uma marca nova, um modelo de negócio. Como é que é esse trabalho? Esse trabalho também precisa ser extremamente criativo, obviamente. A gente está criando um negócio do nada. Então, se a gente seguir uma receita de bolo que já existe, de um negócio que já existe, a gente vai criar aquele negócio. A gente quer criar um negócio novo, um modelo inovador, um modelo de negócio novo. Então, é um trabalho extremamente criativo, é intelectual, né? Não é braçal, tem um grande grau de abstração, porque no final o que sai é uma marca de moda, por exemplo, né? Isso é muito abstrato. A marca, e quando a gente fala de brand, né, Roberto, a gente fala muito isso, a marca ela é muito além do que aquela loja que vende roupa, né? Tem um monte de valores em volta daquilo. Tem uma pressão grande de prazo, você está começando um negócio, enquanto você não começa, não vende, o dinheiro não entra.
é comum que atrase, né? Porque tem uma discussão e o escopo vai mudando, né? Às vezes a gente começa a discutir uma empresa que vai seguir um determinado modelo de negócios e esse modelo vai evoluindo. Então, olha só que interessante, criar um novo modelo de negócio, abrir uma empresa, tem as mesmas características, ou algumas das mesmas características, que levaram aquele grupo de 17 pessoas a desenvolver o Manifesto Ágil. E aí, é muito diferente de criar uma coleção para uma empresa de moda, né? A gente está falando aqui com bastante gente de varejo, bastante gente de moda. Como é que é criar uma coleção para uma empresa de moda? É um trabalho extremamente criativo, é um trabalho intelectual, é um grau de abstração enorme, tem uma pressão de prazo, né? Não dá para adiar a primavera, verão, não dá para adiar a Black Friday ou a Best Friday, né? Então, é um trabalho também que tem essas mesmas características. O que aconteceu foi que, ao longo do tempo, as empresas, as pessoas, os mercados foram percebendo que aqueles problemas que o Agile, e aí eu peço licença para falar Agile de vez em quando, em vez de agilidade, porque isso apesar de ser um termo em inglês, eu digo, não falo inglês para parecer sofisticado, se eu quisesse parecer sofisticado, eu falava em francês, igual a Emily, né? Mas eu vou usar alguns termos porque, como toda essa mentalidade, ela foi criada, né, nos Estados Unidos e se internacionalizou, às vezes a gente vai precisar, às vezes vai fazer sentido usar o termo, né? Então, voltando para a questão do Agile, o que as pessoas foram percebendo foram que essa mentalidade do ágil, do enxuto, ela se aplicava e ela podia ser produtivamente e positivamente utilizada em vários mercados. Talvez em todos os mercados, né? Se a gente ouvir um evangelista, né, do Agile, ele vai dizer, não, qualquer mercado, qualquer empresa vai se beneficiar dessa mentalidade. Eu não sei se qualquer empresa vai se beneficiar, mas, de fato, todas as empresas, hoje em dia, quando você vê, né, e pergunta, mas o que foi capaz, por exemplo, de levar a Magazine Luiza até onde ela chegou, né? A coisa de 5, 10 anos atrás, ela tinha muito menos valor de mercado do que hoje. E aí a gente vai ouvir o Trajano falando que uma das coisas que levou a Magazine Luiza a chegar onde ela chegou foi a adoção de uma mentalidade ágil, né? Então, foi isso que aconteceu. Várias empresas olharam para esse manifesto de desenvolvimento ágil de software e pensaram, talvez não de forma tão estruturada quanto eu vou fazer aqui, mas pensaram, isso aí também resolve os mesmos problemas. Então, talvez a gente deva falar, na verdade, de um manifesto de agilidade, né, que se aplica a todos os mercados, a todas as empresas. Mas o conceito continua o mesmo, né? O conceito é pessoas e as interações entre as pessoas são mais importantes do que processos e ferramentas. Não quer dizer que processos e ferramentas não são importantes, mas as pessoas e as interações são mais importantes. Então, se você está falando de uma empresa de varejo de moda, talvez mais importante do que discutir qual é o sistema de PDV que vai ser feito o registro daquela venda, que vai estar lá na ponta de loja, etc. Isso é importante? É importante. Tem que ter um sistema de PDV, tem que ter um processo de troca de mercadoria, tem que ter os processos definidos. Mas é mais importante pensar nas pessoas que estão envolvidas naquele negócio, que estão fazendo aquele negócio acontecer, né? Mais importante do que burocratizar, documentar, do que criar uma documentação abrangente sobre tudo que acontece na empresa, é resolver os problemas, né? Na mentalidade ágil, resolver os problemas é mais importante do que documentar, né? Colaborar com o cliente, realmente, de fato, colocar o cliente no centro do negócio, é mais importante do que as pequenas negociações de contrato. E, mais do que tudo, né, para mim, a frase que mais descreve a importância da agilidade, principalmente, sobretudo nos tempos que a gente vive, é que responder ao mercado, responder às mudanças, é mais importante do que seguir um plano. Ter um plano é importante, fazer o planejamento estratégico, olhar onde você quer chegar, isso tudo é importante. Mas mais importante do que isso é responder de forma ágil e no tempo correto a mudança, né? Então, quando a gente volta para aquela pergunta, né, logo do início, mas quem precisa de agilidade, talvez seja mais justo eu perguntar, na verdade, quem pode abrir mão dessa agilidade? Hoje em dia, qual é a empresa, qual é o mercado que pode abrir mão dessa agilidade, né? Eu acho que ninguém. Eu acho que toda empresa, por maior que ela seja, ou por menor que ela seja, então se eu estou falando de um empreendedor que tem uma loja, né, e multimarca e vende roupa naquela loja, ou se eu estou falando, sei lá, do Grupo Soma, da Alpargatas, são grupos enormes, né? Quem desses dois pode
se dá o luxo de abrir mão da agilidade. Vamos olhar para a Arezzo e como ela se adaptou no início da pandemia, por exemplo, e vamos perguntar, a Arezzo, que é enorme, né, que agora faz parte, né, agora está junto com a reserva, ela pode abrir mão da agilidade? E eu acho que a gente vai claramente responder que nem a Arezzo, nem a Reserva, nem a Alpargatas, nem a DB Max, nem o Instituto Rio Moda, nem a Multimarca da Esquina, nem o Coyote, nem o Papaléguas podem abrir mão dessa leveza e dessa agilidade, que é a mentalidade ágil, né? Então, todas as empresas deveriam olhar com muito cuidado, com muita atenção a esse processo de transformação ágil. O que é transformação ágil? É a capacidade de implantar dentro da sua empresa uma transformação de mentalidade. E aí, atrás da mentalidade, vem os processos, vem os métodos ágeis também. Tá? Eu vou falar da Void, por exemplo, que é uma marca que é cliente da DB Max, que eu curto muito e que tem um modelo de negócio, não sei quem de vocês conhece a Void, mas tem um modelo de negócio que eu acho muito bacana. A Void, ela está no meio do caminho entre uma loja de roupa que vende cerveja ou um bar que vende roupa, né? Então, ela é uma marca que preza pelo encontro, né? E esse encontro ele é feito, né, com música, com cultura, com comida boa, com bebida boa e com produtos que representam essas pessoas que estão se encontrando. Então, ela é uma marca, ela se coloca, né, Void Lojas Gerais, porque vende, né, camisas, camisetas, calças, bolsas, tênis, bonés, isqueiros, e cortador de unha, e cerveja, e etc. Tá? Então, a Void ela já é disruptiva no seu modelo de negócio, né? É uma empresa que os sócios representam muito essa disrupção, e é uma empresa que eu admiro muito nesse sentido. Mas sabe o que aconteceu com a Void? A Void, no início do ano, no início de 2020, a Void não tinha ainda um site de e-commerce, né? Já tinha 8, 9 lojas espalhadas pelo Brasil, né, presentes em pontos estratégicos aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, uma loja bacanésima no centro de São Paulo, no sul, mas ela não tinha ainda um e-commerce, né? Ela já tinha passado por alguns pop-ups de e-commerce, mas não tinha uma loja de e-commerce. E aí o que aconteceu? A Void se reuniu, né, os gestores da Void se reuniram e falaram o seguinte: olha só, vamos investir agora no CRM, no relacionamento com o cliente, vamos abrir essas lojas, vamos investir nisso e vamos deixar para investir num e-commerce no segundo semestre, né? Então, em 2020, a gente vai ter o nosso e-commerce, mas a gente não precisa fazer isso agora. Vamos investir primeiro em capturar a base de dados para quando a gente lançar o e-commerce lá no final de 2020, isso, né, a gente está falando lá do início de 2020, então, lá no final de 2020, a gente aproveita Black Friday, a gente já vai estar estruturado com CRM rodando, tudo bonitinho, vamos fazer assim. Temos um plano? Temos um plano. Parece um bom plano? Parece um bom plano. Né? O site vai para o mar, né? O barco, né? O site vai para o mar na hora que a onda está subindo. Está chegando aí Black Friday, final de ano. Temos um bom plano, temos um bom plano. O que aconteceu em março? Em março, todas as lojas foram fechadas. Né? Em março, a pandemia estourou e aí todo mundo precisou se readaptar, inclusive a Void. O que a Void fez? A Void, ela respondeu de forma muito ágil a essa necessidade de mudança, né? Em março, ela não tinha site e todas as lojas fecharam. Em coisa de 2 ou 3 semanas, a Void lançou o seu site, a sua loja online, no formato de bazar online, né? E aí você vai perguntar, né, para o Ricardo, vai perguntar, né, para o Pedro, são alguns dos sócios da Void, mas o site que saiu ali em 2, 3 semanas foi o site do sonho de vocês? Foi o site perfeito? Não, não foi. Mas foi o site que a gente conseguiu, de forma muito ágil, colocar no ar em 2, 3 semanas. Então, algumas empresas, né, quando eu falo, né, como é que, né, um site entrou no ar em 2, 3 semanas, algumas empresas acham isso incrível, né? E é realmente incrível. Né? Existem, né, empresas que estão aí há 3, 4, 5 meses, 1 ano para implantar uma loja. Então, quem pode abrir mão, quem pode se dar o luxo de abrir mão da agilidade hoje em dia? Né? Se alguém ainda tinha dúvida, né? Se alguém ainda achava que podia abrir mão, 2020 veio para provar que não, né? Que tudo pode mudar. Né? Até a Band News, a Band News fala tudo pode mudar em 20 minutos. Né? Recentemente eu ouvi que ela fala assim, tudo pode mudar a cada segundo. Né? Então, é muito importante
que essa mentalidade ajude as empresas a se adaptar a essa realidade de que tudo pode mudar a cada segundo. E a Void é um exemplo muito bom sobre isso. Tá? Inclusive, eu trouxe um post que eu publiquei no meu perfil lá do Instagram. Aliás, quem quiser me seguir, está super convidado. Que foi, na verdade, de uma discussão que surgiu justamente sobre isso, junto com o Léo Rodrigues, num dos webinários do Programa Especial de Branding Digital, quando a gente falando dessa necessidade de mudança, né, de agilidade, de transformação digital, de transformação ágil, a gente se deu conta que, na verdade, quando chegou março, né, quando chegou abril e veio a pandemia, todo mundo virou startup, né? Toda empresa, de certa forma, com muita agilidade, precisou repensar em algum nível o seu modelo de negócio. E as empresas que já estavam preparadas para repensar esse modelo de negócio de forma muito ágil, né, de forma muito leve, se beneficiaram dessa necessidade, né, desse clima de mudança que aconteceu no Brasil. Então, eu acho que isso responde um pouco aquela pergunta, né? Quem precisa de agilidade hoje em dia? Todas as empresas. E eu estou falando das empresas, mas as pessoas também, lembrem, né? O próprio manifesto de agilidade fala isso, pessoas são mais importantes do que processos. Então, nós, como pessoas, a gente precisa, né? É saudável para a gente que a gente consiga adotar essa mentalidade ágil. Mas isso é uma novidade desse tempo? Não. A necessidade de se transformar e de se adaptar sempre existiu. Darwin já dizia que quem sobrevive não é o mais forte. Quem sobrevive é o mais apto. É aquele que tem a maior capacidade de se adaptar às mudanças. O que aconteceu, né, o que aconteceu de forma extremamente radical no ano de 2020, mas já vinha acontecendo, é que a velocidade da mudança acelerou demais. Em 18, 19, a gente já falava, né, do mundo fluido do Bauman, né, a gente já falava dessa velocidade estonteante, que a mudança era constante, e a gente agora percebeu que ela pode ainda ser mais rápida. Né? Então, a necessidade de se transformar sempre aconteceu, a necessidade de se adaptar sempre existiu, mas nos últimos anos, as pessoas e as empresas começam a perceber que a velocidade para isso acontecer é radicalmente maior. Né? Por exemplo, esse é um gráfico que eu gosto muito, que mostra o seguinte, né? Como é que tem sido o ritmo da mudança em alguns segmentos. Né? Então, a tecnologia ela vem mudando aceleradamente, exponencialmente, e isso faz com que a nossa vida mude também de forma acelerada. As pessoas, né, os seus clientes, os nossos clientes, acompanham essa inovação. Muito rapidamente, o seu cliente adota uma nova tecnologia, um novo smartphone, uma nova rede social. Né? A gente nem ouviu falar direito ainda do que é TikTok, as pessoas já estão usando, né, já estão sabendo usar. Né? Principalmente se a gente estiver falando de milênios, de crianças, de jovens, ainda mais rápido. As empresas, elas estão sempre não adianta. Por mais ágeis que elas sejam, elas estão sempre correndo atrás do prejuízo. Né? Então, algumas empresas, né, elas conseguem mudar mais rápido, outras não conseguem mudar tão rapidamente, mas mesmo as que mudam mais rápido, elas estão correndo atrás do que as pessoas estão fazendo. Né? E aí, por fim, lá atrás, né, muito a reboque, lá atrás vem as políticas, né, governamentais, né, tentando correr atrás, mas muito atrasado. Então, esse ritmo de mudança, ele só aumentou, ele não vai diminuir, gente. Eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês. O ano de 2025, 2030, 2035 não vai ser mais tranquilo. Espero que seja melhor do que 2020, né, em termos de toda a tragédia que a gente está vivendo, mas não vai ser mais tranquilo. Né? Então, qual é o remédio para isso? Não que seja uma pílula mágica, mas qual é o remédio para isso? O remédio para isso é transformar as pessoas e as empresas em empresas mais leves e mais ágeis. Né? Agile e Lean, né, enxuto, né, leve e agilidade são conceitos que estão muito próximos. Né? Então, o que é essa mentalidade ágil, né, que é o que eu quero falar aqui? É a mesma coisa que o método ágil? Não. Método ágil, como o Scrum, como o Kanban, eles são processos desenvolvidos em cima de uma mentalidade ágil. Né? Faz sentido, não faz muito sentido você aplicar um método ágil, por exemplo, numa equipe que não tem mentalidade ágil, aí não dá certo. Aí põe a culpa no método, né? A gente tentou usar aqui o Scrum, eu já passei por essa experiência, né? A gente estava numa empresa, numa organização que era muito tradicional no seu jeito de pensar, não era leve, não era ágil, e a gente tentou implementar um método ágil. E no final disseram, mas esse método não funciona para a gente, né?
Então, se esse método ágil não funciona para vocês, talvez vocês precisem mudar a sua mentalidade, porque o mundo ágil, ele já existe, né? E aí você não vai poder dizer, gente, mas esse mundo não funciona para mim, né? Ou você pode dizer, fecha as portas e vai fazer outra coisa, mas dificilmente uma empresa pode se dar o luxo de dizer, gente, sinto muito, mas esse mundo ágil não funciona para mim. Então, quando eu falo de método ágil, método é diferente de mentalidade, né? E eu queria hoje falar desse mindset, dessa mentalidade ágil em 7 passos, né? Os 7 pontos que eu acho que vale cada um de nós olhar para a sua vida, né? E para a sua empresa e pensar, eu consigo implementar isso, eu já penso assim, né? Então vamos traduzir essa mentalidade do Agile em 7 passos. E o primeiro passo, né? O primeiro item, né, que eu queria trazer é justamente baby steps, né? São os passos de bebê. O que são os passos de bebê? É o seguinte, todo grande projeto começa com pequenos passos, né? Então, uma empresa ágil, ela não quer transformar, ela quer transformar o mundo, mas ela não quer transformar o mundo de uma vez, né? Ela quer fazer as implantações, as criações, as inovações no mínimo viável, no mínimo produto viável. Então, aí entra o conceito, por exemplo, de se você vai criar uma coleção nova, um produto novo, um modelo de negócio novo, começa pequeno, né? Se você quer transformar a sua fábrica ou o seu processo de venda, começa pequeno, mas não para nunca, né? Então, esse é o conceito de baby steps, né? O bebê, a criança, ele tem a agilidade de uma bicicleta, né? Ele consegue mudar de direção muito rapidamente. Agora, se você vai dar grandes passos e no meio desse grande passo você precisa mudar, você tropeça, né? Então, primeiro, faça pequenos passos, mude um pouquinho de cada vez, mas todas as vezes o tempo todo, tá? Segundo, o erro faz parte do processo. Se você na sua empresa não tem uma cultura de errar, tem uma cultura, na verdade, de punir o erro, de achar culpado para o que é errado, você não consegue ter agilidade, você não consegue inovar de uma forma muito frequente e consistente. Então, é importante errar faz parte do processo. Agora, erra logo e aprende com isso para poder começar a acertar, né? Então, é o fail, but fail fast, né? Se você não erra porque você não está arriscando, se você erra e não aprende, não está adiantando de nada. Então, implemente a cultura do erro na sua empresa, né? Eu tenho um paradigma muito bom que eu trago com isso, que é o paradigma da NASA, né? A NASA é uma empresa que precisa inovar, está falando de alta tecnologia, que é levar um homem para Marte. Ela precisa inovar, mas ela tem dificuldade de inovar porque o erro na NASA é complicado, né? Se eu errei na hora de instalar uma borrachinha, o ônibus espacial explode, né? Então a NASA tem uma grande dificuldade de inovar e ela continua fazendo a mesma coisa do mesmo jeito porque o erro é muito grave. Agora, se você não é a NASA e não está inovando porque tem medo do erro, você deixou de ser ágil, né? Então, erre, cultura do erro, tá? Outra coisa, tem sempre um jeito de fazer o que você está fazendo de uma maneira melhor, né? Nada é tão bom que não possa melhorar, né? A gente sempre olha o lado negativo e fala, nada é tão ruim que não possa piorar, eu nunca estou tão no fundo do poço que eu não posso cair mais. Mas o inverso é verdadeiro, você precisa melhorar continuamente o seu negócio. Todo dia você precisa olhar e falar, nossa, hoje eu estou melhor do que eu estou ontem. Isso é ser ágil, tá? Então, tem sempre um jeito de fazer melhor o que você está fazendo, tá? A outra coisa é o seguinte, get things done, né? Ou seja, faça as coisas acontecerem. Seja menos planejador, menos elaborador, menos conceituador e seja mais executador, né? Seja mais, execute mais, né? Pare de começar e comece a terminar. Isso é uma frase que eu acho excelente da mentalidade ágil, né? Ao invés de ficar criando vários projetos em paralelo, pensando no futuro, fazendo 15 reuniões para fazer um planejamento, começa a fazer aos poucos, baby steps, começa a fazer algo que vai melhorar o seu dia a dia, erre, aprenda com erro e continue fazendo, né? Então, eu gostaria de fazer um grafite na parede da minha empresa assim, pare de começar e comece a terminar, faça com que as coisas de fato aconteçam, tá? Outra coisa é a visão que você deve ter da sua empresa, dos seus times, né? Times que estão empoderados e estão comprometidos, eles funcionam melhor, eles fazem mais as coisas. Então,
para com microgerenciamento. Se você, na sua empresa, você está precisando microgerenciar a sua equipe, você precisa todo dia dizer para cada uma das pessoas para que direção ela tem que seguir, qual o caminho que ela tem que fazer. Se você precisa estar junto para tomar as decisões, você não vai nunca conseguir ser ágil, né? Então, dá responsabilidade, dá poder, dá comprometimento, empodera a sua equipe. Porque equipes, times empoderados e autogerenciáveis e comprometidos, eles funcionam muito melhor, né? Você vai ouvir falar muito em squads, né, na agilidade. A inspiração é justamente nos esquadrões de elites militares, né, nos SEALs, por exemplo. Imagina se né, os SEALs americanos estivessem invadindo, né, um esconderijo lá de um grande terrorista e a cada decisão eles precisassem, né, perguntar para o gerente: e agora, para onde eu vou? Comandante, para onde eu vou? Para a direita ou para a esquerda? Agora eu atiro ou eu me escondo? Não ia funcionar, né? Então, times comprometidos e autogerenciados e empoderados, eles funcionam melhor, tá? Outra coisa que tem muito a ver com baby steps: keep it simple. Faça as coisas de forma simples, né? Ao invés de procurar a perfeição a cada pequeno passo, procure a execução. O feito é melhor do que o perfeito, né? Então, é importante que você, né, dentro da sua empresa, né, para ter mentalidade ágil, para transformar ágil, que você aceite que as coisas, o caminho simples é o caminho melhor, né? Se você quer desenvolver um controle remoto, não desenvolva o controle remoto da sua televisão, desenvolva o mesmo controle remoto que a Apple TV fez. Tem um botão no meio e funciona, né? Então, keep it simple, né? Se você tiver que escolher no seu dia a dia um caminho complexo e um caminho simples, escolha o simples, que o simples vai ser mais ágil, vai ser mais leve e vai funcionar melhor, tá? E, por fim, transparência, comunicação visual, informação fluida, confiança entre a equipe é uma característica extremamente importante para transformar. Se a sua empresa, você tem dificuldade de dar transparência às informações, está longe de ser ágil, né? Então, mude isso, né? Não é à toa que a maioria dos métodos ágeis usam os quadros, os post-its, né? Qualquer pessoa da equipe consegue entender em que momento aquele projeto está. Aquele projeto está atrasado, não tem que esconder o atraso, tem que gritar o atraso para todo mundo, porque aquela equipe comprometida vai se juntar para corrigir esse atraso. Então, essas são as 7 características que você pode olhar para a sua empresa e medir quão longe elas estão da realidade. E, por fim, um bônus, né? Eu falei que eram 7, mas eu trouxe aqui um bônus que é mente aberta, né? Por que mente aberta? Porque o seu mundo vai virar e pode virar de cabeça para baixo a qualquer momento. Você tem que estar ágil e leve o suficiente para responder adequadamente a essa virada de cabeça para baixo, né? Então, esse é o bônus, né? Se você manter a cabeça aberta e seguir aqueles 7 passos, você então começa a implementar um mindset, uma mentalidade ágil na sua empresa, né? E começa, de fato, a fazer a transformação ágil. Tá, mas tudo bem, Eduardo, olha só. O céu é o limite, mas onde eu começo, né? Então, eu já entendi quais são as características que eu tenho que buscar na minha empresa. Mas como é que eu faço? Isso parece simples, mas não é simples. Como é que eu faço para conseguir implementar essa característica? E aí eu vou dar para vocês 5 passos, tá? Até porque se eu viesse aqui e dissesse não, tem um método de transformação ágil, né, são 58 passos, né, nesse livro de 300 páginas, você dizer: mas peraí, Eduardo, isso não é leve, isso não é ágil, isso não são baby steps, isso não é errar para aprender. Então, são 5 passos que eu recomendo, se você reconhecer a importância da agilidade, da mentalidade agile, eu recomendo que você comece amanhã, que você chegue amanhã de manhã no seu trabalho e comece com esses 5 passos. O primeiro dele é o seguinte: crie um squad de transformação. Tá? O que é o squad? O squad é uma equipe multidisciplinar que você consegue reunir, uma equipe pequena, você vai estar falando de 5, 7 pessoas, né? Porque não dá para fazer isso numa reunião de condomínio com 48 pessoas. Então, você vai criar uma pequena equipe de pessoas que estão engajadas em transformar a sua empresa numa empresa mais ágil, que pode ter o dono, pode não ter o dono. Se você faz parte de uma empresa enorme, começa ali pelos seus amigos, né? Pelas pessoas que estão no seu entorno, né? Pode começar pelo seu departamento, se for o caso. Mas crie, então, um squad de transformação que vai transformar, né? Pode ser que baby steps, lembre-se, se você começar transformando o seu setor,
depois do seu departamento, depois da sua diretoria, você vai chegar lá e vai transformar a empresa. Então, crie amanhã um squad de transformação. Junte pessoas que você acredita que vão se engajar nesse trabalho de mudança da mentalidade da empresa. Gera um backlog, né? Gera uma lista de problemas que vocês precisam resolver, né? De tudo que a gente está fazendo hoje aqui na empresa, então no departamento, no setor ou na nossa equipe, o que a gente pode fazer que vai dar bom resultado com pouco esforço? Sempre tem alguma coisinha que você usa pouco esforço e traz bom resultado. A gente também podia, né? A gente podia criar um site de e-commerce responsivo que rode em todas as plataformas, multilinguagem, com inteligência artificial, recomendações baseadas em machine learning igual a Amazon. Podemos, mas isso vai dar um mega resultado, né? Vai trazer um mega resultado, mas é um esforço enorme. Então vamos começar melhorando o que já dá para melhorar no nosso site. Gera esse backlog, classifica esse backlog. Então você tem o squad, você tem o grupo engajado, você tem os problemas que precisam ser resolvidos e você vai descobrir quais são os primeiros problemas, aqueles que dão mais resultado com menor esforço. E aí comece, faça. Esse grupo, se ele estiver engajado, ele vai dar um jeito de fazer aquilo acontecer. E depois, faz de novo. Volta lá para cima, volta para o início, volta para discutir esse squad. Então é importante que esse squad tenha encontros periódicos, né? Então, toda semana, a cada 15 dias, a gente vai se encontrar, a gente vai olhar o nosso backlog, a gente vai se comprometer com esse backlog, a gente vai dividir isso em pequenas missões, baby steps, a gente vai fazer de uma maneira simples, keep it simple, e a gente vai fazer isso acontecer. Vai começar e vai terminar a cada ciclo, né, de encontro desse squad, a gente vai começar e vai terminar uma dessas atividades que transforma a cada dia a nossa empresa numa empresa mais ágil, mais simples. Simples assim? Sim, gente, simples assim. Como eu falei, vocês tendo consciência de quais são as 7 características importantes da mentalidade ágil e começando amanhã com o squad, não tem um mistério maior do que esse. Não planeja muito. Se amanhã você, ao invés de começar, você for planejar o começo, você já vai perder já vai perder tempo, já vai perder um dia. Então, essa é o caminho para implementar uma mentalidade lean, né, que é enxuto, que é leve, agile, que é ágil na sua empresa e, por que não dizer, na sua vida também. Tá? Então, a minha provocação aqui no final, né, dessa apresentação, e aí a gente vai ter aí uns 10 minutinhos para responder dúvidas e discutir um pouco mais sobre isso, a minha provocação é justamente essa. Entenda quais são as características de uma empresa, de uma corporação ágil e leve. Entenda que você precisa começar amanhã, também já adequando, já assumindo essas características desde o início. E aí é assim que a transformação começa. A transformação, ela não vai ser de um dia para o outro e ela não vai ser top-down. Ela não vai ser agora a nossa grande empresa ou a nossa loja de multimarca. Ela é ágil, leve e adaptável às mudanças. E ela não vai acontecer assim. Ela vai acontecer com baby steps a partir de amanhã, com você assumindo essa mentalidade e começando a fazer esse trabalho. Ok? Então, acho que era esse, né? Esse era o recado que eu queria dar. Não tem grande mistério em ser ágil, mas precisa entender esses conceitos e começar o quanto antes. E aí, Roberto, temos perguntas? Muito bom, Eduardo. Na verdade, a gente ainda não tem perguntas, mas eu queria, enfim, fazer o canal aberto aí para todo mundo que queira participar. Se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão e tal. Eu posso até passar o canal de voz, se preferir, né? E a pessoa se manifesta por voz, tranquilo. Eu tenho uma pergunta, né, que me ocorreu, na verdade, um comentário e uma pergunta, né? Assim, eu trabalho com o que eu trabalho há uns 30 anos já, né? Aliás, há 30 anos, literalmente. Já tem 3 décadas que eu trabalho com educação, né? E adoro o que faço e tal, acho que por isso que é mais tranquilo. Mas, mesmo tendo 30 anos, né, de trabalho, e ainda mais a área de educação, né, que ela, quando a gente pensa na educação formal, né, eu trabalhei em universidade privada há muitos anos, você tem uma série de estruturas rígidas, né, e inertes mesmo, né? Você tem o MEC, né, regulando como a coisa se dá. Então, eu lembro que o MEC era sempre
descrito como uma espécie de bicho-papão, quando a gente tinha que mudar um currículo, uma coisa assim. Mas eu acho que eu dei muita sorte, Eduardo, porque como eu fui coordenador de pós-graduação há muito tempo, né, eu tocava alguns projetos de pós-graduação e eu dei a sorte de pegar alguns técnicos do MEC que eram muito permeáveis à novidade, à inovação. Então, ao invés de me amedrontar com a coisa, não, isso não vai ser aceito, não pode ser diferente do que está na normativa, eles me instigavam a propor. Roberto, proponha, quer fazer uma coisa de propõe. Então, eu acho que naquele momento eu já comecei a ficar mais à vontade com essa história de fazer de uma outra forma, né, de fazer diferente. E mais recentemente, terminando de contar essa novela, né, com essa pandemia, com essa história toda que a gente está vivendo, eu realmente me vi, e você é parte desse processo, né, me atirando, né, decidindo fazer a primeira versão do branding digital para moda digital, e no momento que a gente tomou essa decisão, a gente não sabia como fazer. Né? A gente não sabia como fazer. Já tinha feito 3 vezes presencial, vamos fazer digital, a gente não sabia. E a gente descobriu como fazia, fazendo, porque a gente tomou a decisão rapidamente de fazer logo. Né? Então, eu acho que tem que ter uma dose de fé. Né? Eu acho que adotar um novo mindset, né? A gente tem que desconfiar que faz sentido e a gente tem que adotar mesmo sem muita certeza. Né? Mesmo sem ter muitas garantias, né, de que vai dar certo. Né? Tem que se jogar. Tem que se jogar, literalmente, né? Que é uma expressão muito adolescente. Assim. E aí daí vem a minha pergunta. Né? Assim, como fazer, né, para cuidar, né, do que é a essência estratégica do seu negócio, do que é o componente mais importante do seu posicionamento, que muitas vezes é resultado de uma construção que se faz ao longo de tempo, né, ao longo de algum tempo, né, como conciliar a manutenção dessa essência, desse elemento essencial do teu posicionamento estratégico, com esse jeito rápido, né, de tomar decisão e de fazer e de mudar e de acontecer, né? Como é que a gente equilibra essa balança entre guardar a essência, né, construída ao longo de muito tempo, com decidir sem muito tempo? Perfeito. Excelente pergunta, Roberto. Eu acho que a primeira resposta que eu daria em relação a isso a primeira coisa que você precisa entender é que você vai errar. Então, de vez em quando, você vai ter que recuperar, né, vai ter que fazer um movimento de recuperar uma parte dessa essência que eventualmente ficou arranhada. Né? Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ser um exemplo muito reconhecido por toda essa audiência aqui, que é a reserva. A reserva, ela é muito agressiva nessa tentativa de fazer coisas diferentes. E nem sempre ela acerta. Né? Isso significa, né, que ela não teve sucesso? Pelo contrário. Né? O fato dela também ser muito ágil em corrigir as coisas que ela fazia de errado, mesmo que essas coisas tenham, de certa forma, ferido a essência básica, né, do que ela quer ser. Então, eu me lembro, por exemplo, de algumas ações em que a reserva foi acusada de machista, foi acusada de racista, e a gente escuta o tempo todo o Rony e as pessoas dizendo que é justamente o contrário, né? Que é uma visão mais natural de não ser machista, de se desconstruir como machista, como racista. Mesmo nesses momentos, o que a reserva fez? A reserva muito rapidamente se reposicionou e assumiu o erro. Peraí, olha só, aqui na reserva a gente erra e depois a gente corrige, a gente acerta. Né? Então, eu acho que a primeira coisa vai cometer erro, então tem que ser ágil na recuperação desse erro. Mas isso não quer dizer que você vai sair fazendo sem tomar decisão, sem ter nenhum valor a seguir. Eu acho que os valores, e se esses valores eles forem verdadeiros, né? Porque a gente também defende muito, né, Roberto, na discussão do branding, do Verum Branding, né? Então, não adianta fazer branding com valores que não são verdadeiros. Mas se esses valores são verdadeiros, ele também faz parte da mentalidade. Né? Então, eles, na verdade, deixam de ser uma fronteira para a tomada de decisão, na verdade, eles viram um guia para essa tomada de decisão. Então, acho que é importante entender que há uma possibilidade de erro, sim, mas você não pode ser ágil na tomada do erro e lento na tomada de decisão, na correção. Né? Eu vou dar um outro exemplo de uma marca que eu prezo muito, que eu gosto muito, inclusive que é minha cliente, que é a Osklen. Mas a Osklen, por exemplo, ela teve uma atuação no início da pandemia do ponto de vista de comunicação que foi um pouco lenta. Né? Então, ela demorou para se posicionar em relação à pandemia,
Por quê? Porque justamente um cuidado muito grande, que tem que ter mesmo, mas um cuidado muito grande com toda essa essência, né, que o Oscar construiu ao longo dos anos, né, e que é uma essência verdadeira, mas que é uma essência bastante complexa, né? Então, como é que a gente fala isso, fala aquilo, fala aquilo? Então, teve um cuidado enorme, né, para fazer essa primeira comunicação. Demorou mais do que a maior parte das marcas, né, para se posicionar em relação à pandemia, na abertura das lojas, etc. E aí, passadas algumas semanas, cometeu um erro, que foi a questão das máscaras, né, que virou até um tabu falar sobre isso, mas eu acho importante, inclusive em termos de mentalidade ágil, a gente poder falar dessas coisas, porque não foi má fé, né? Eu sei que não foi má fé, mas cometeu um erro. Então, na verdade, mesmo que você tenha muito cuidado, né, mesmo que você tenha que falar com um monte de gente para tomar as decisões, de vez em quando você vai tomar um erro, vai acabar. Nunca dá para agradar todo mundo, né? Se você está agradando todo mundo, é porque você não está se posicionando. Isso também é um erro hoje em dia, né? Então, o que eu acho que é importante isso, perceber a possibilidade do erro, mas manter essa essência, essa fronteira, esse planejamento estratégico como um horizonte, mas saber que esse horizonte pode mudar, né? Ele vai mudar, né? E ele tem uma tendência a mudar, né? A gente vê, foi o que eu falei, por exemplo, dei o exemplo da Magazine Luiza, né? A Magazine Luiza, hoje, ela é muito diferente do que ela era, porque o planejamento estratégico dela precisou mudar, porque o posicionamento precisou mudar. As gigantes do varejo tiveram dificuldade de se adaptar a esse posicionamento. A gente olha para a Amazon, por exemplo, a Amazon, ela é o quê? Hoje ela é uma empresa de logística, é uma empresa de tecnologia, é uma empresa, né, que daqui a pouco vai estar vendendo serviço de entrega por drone, né? Não é mais uma livraria virtual, né? Então, por quê? Lá na frente, será que o Jeff Bezos, lá atrás, estava imaginando que em algum momento ele ia investir em veículos autodirigíveis ou em data centers? Provavelmente não. O que o Jeff Bezos, né, e a Amazon fez muito bem é entender que aquele planejamento estratégico ele também precisa mudar muito rapidamente conforme o mundo vai mudando, né? Então, eu queria bater na tecla de que não eu queria falar mais uma coisa antes de devolver a palavra. Eu sei que a gente está quase sem tempo, mas eu queria bater, né, nessa tecla de que não é para não planejar, né? Ter uma visão de onde você quer chegar é extremamente importante, mas com a capacidade de entender que essa visão vai mudar, porque o mundo vai mudar, né? A gente, quando fala de planejamento estratégico, tinha aquela pergunta, né? Onde você quer que a empresa esteja daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Gente, daqui a 10 anos o mundo vai ser muito diferente do que é hoje. O que não quer dizer que você não queira pensar, daqui a 10 anos a gente deve estar assim. Mas eu aposto todas as minhas fichinhas, se você fizer um planejamento estratégico para a sua empresa hoje, daqui a 10 anos, e se você olhar esse planejamento daqui a 10 anos, fala, nossa, mas eu não tinha noção de onde, de fato, o mundo estaria lá em 2030, quando eu pensei nisso em 2020, tá? E a outra coisa que eu queria falar é que eu acabei dando exemplo aqui de empresas grandes, né? Oscar em Reserva, Amazon, né? Falei de empresas muito grandes, mas isso vale para qualquer porte de empresa. Se você tem uma multimarca, né? Como eu falo, tem uma multimarca que é uma loja que eu herdei do meu pai, agora eu estou cuidando, etc. Você também precisa ser ágil para mudar, porque o mercado muda em volta de você, né? Então, eu tenho um exemplo ótimo aqui, que a gente, em casa, foi fazer uma compra tá chegando o aniversário do meu filho caçula, e a gente queria vai fazer uma festinha sem aglomeração, né, só com pessoas muito próximas, e a gente queria, né, para não ficar essa coisa meio xoxa, né, de festa, né, que não é aquela festa de criança com 50 crianças correndo e gritando, a gente falou, mas a gente precisa fazer alguma decoração, vamos fazer alguma decoração. E a gente entrou na Amazon, entrou em vários lugares e a gente achou uma outra empresa que é uma loja, não é uma rede, na Rua da Alfândega, que é aqui um espaço aqui no Rio de Janeiro, que tem muitas lojas, e essa empresa tem um site. E a gente comprou com eles, e impressionante, que o atendimento foi maravilhoso, a gente queria um produto que não tinha, eles entraram em contato, e aí ofereceram um outro produto que era um pouco mais caro e deram um brinde para compensar, e fizeram entrega com um motoboy 3 horas depois, né? Então, essa empresa, que era uma loja física, e é uma única loja, não é uma rede, teve agilidade para entender que nesse momento era importante ter um site, ter um atendimento por WhatsApp, ter uma entrega rápida, né? Então, isso vale para a Amazon, para a Reserva, e vale, né, para essa empresa de festas, que é uma loja. Vale para a sua empresa, que é uma loja de multimarca, se você estiver aí me ouvindo. Tá? Maravilha, muito bom. Eduardo, não à toa, quando
Bernardo fez 5 anos, né? O teu pequeno faz que idade agora? Está fazendo 5 anos agora. 5 anos, então vamos lá. Então, quando o meu Bernardo fez 5 anos, 21 anos atrás, 19 anos atrás, a gente fez uma festa para ele no play do prédio. E fui ver de comprar as coisas em Ipanema. Obviamente não comprei, porque comprar bola de aniversário em Ipanema você paga 5 vezes mais caro do que você paga na Rua da Alfândega. A Alessandra me arrastou. Bernardo faz anos em janeiro, então você imagina que o Saara em janeiro, Rua da Alfândega em janeiro é quente, é uma loucura. Eu fui com, né, um bico desse tamanho de mau humor e eu fiquei chocado com a competência daquela turma de vender implementos para festas de... Eduardo, assim, a competência ela pode estar em qualquer lugar, pode ser o varejo mais popular, né, que trabalha com ênfase em preço, mas eu fiquei chocado com a competência do atendimento, com tanto que eles nos fizeram comprar, e eu comprando assim 10 vezes mais do que eu teria comprado se tivesse feito as compras em Ipanema. No final eles ainda vinham com um brinde, né, e a vendedora falava um português errado, né, não tinha alguns dentes da boca, mas incrivelmente competente no ofício que ela se propunha a desenvolver. Então, na verdade, a atuação sofisticada, eu estou dando um exemplo extremo, né? Assim, um varejo extremamente popular, né? Num centro comercial popular da cidade, mas que deu banho, porque eles estão ali há muitos anos e estão interessados em descobrir como, né? As melhores formas. Um exercício profundo de empatia, né? E que resultou numa compra, sei lá, né? Muito relevante para o sábado lá de manhã deles. Então, eu acho que a competência ela pode ser buscada independente do tamanho do negócio, né? Se você tem um conceito, você dá um jeito de viabilizar aquilo, mesmo com uma planilha de Excel, né, te apoiando, em vez de um sistema sofisticado de CRM. Né? Assim, né? Exatamente esse era o recado que eu queria deixar para quem às vezes escuta essa coisa de Agile, Amazon, né, etc., e pensa em algo muito grande. Mas eu posso estar sendo leviano no que eu vou falar agora, que eu não conheço a história dessa loja, mas eu sou capaz de jurar, de duvidar que esse empreendedor, em julho de 2019, tinha um plano estratégico elaborado em cima de um curso que ele tenha feito no MIT, dizendo, em 2020, eu estarei vendendo através de um site com atendimento de WhatsApp e fazendo uma entrega rápida com motoboy e batendo em termos de competência muita empresa grande que fez esse planejamento estratégico há 5 anos atrás. O que ele foi? Ele foi ágil. Provavelmente no início o site não funcionava direito, provavelmente no início ele errou as entregas, o motoboy atrasou, mas ele foi acertando em baby steps a cada dia e hoje ele tem um processo que é de dar inveja para muita empresa grande. Muito bom, valeu. Maravilha, Edu. Muito obrigado. Queria agradecer a você mais uma vez, ao Sebrae, por estar viabilizando essa nossa conversa. Queria agradecer especialmente a CC, Lígia, Simone, Sônia Maria, que estão conosco também aqui, direto, firmes até o final. Queria dizer que todas vocês que estão participando, vão receber amanhã uma mensagem com 2 links, tá? Uma mensagem de e-mail com 2 links, um para os slides que o Edu usou hoje e o outro para a gravação dessa nossa conversa, que pode ser usada à vontade para vocês mandarem para outras pessoas e tal, para reverberarem esse bate-papo tão produtivo, né, tão bem apresentado. Detalhe, os links da mensagem de amanhã duram apenas 7 dias, né? Então vamos fazer download o quanto antes, não deixa para fazer depois. Obrigado, Edu, a gente se encontra logo mais, né? Vamos comer alguma coisa rápida e tal. Já, obrigado mais uma vez. Isso, obrigado você. Valeu. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.